traição é um tema difícil, né? E eu estou aqui com o pastor Ari, pastor Eduardo, para falar sobre isso. Queridos, vamos começar mais genericamente, porque fala traição, já pensamos na questão conjugal, relacional. Mas vamos pensar a traição no sentido mais amplo, né? Pastor Eduardo, o que seria traição? Esse conceito de traição, não somente no casamento, o que é traição? Como é que o senhor conceituaria isso? Eu conceituaria traição como você deixar a pessoa que tem uma confiança em você, né, de alguma forma, seja na área afetiva ou financeira, sim, qualquer profissional, deixar ela numa situação complicada, de acordo com uma coisa que você fez com ela de... quebrar a confiança. Quebrar a confiança que ela teve em você. Para haver traição, tem que haver previamente uma relação de confiança. É isso, Ari? Sim, Ari? Completamente. Não é? Eu gosto muito de mencionar, por exemplo, Cássio, a situação no início. Como que Deus criou. Certo. Né? Deus fez o homem perfeito. Você pode imaginar como é que Adão era? Deus deu confiabilidade a Adão. Sim. E confiou ele em tantas coisas. Toma conta de tudo, dá nome. Então, eu já vi tanta pregação sobre Adão que o pessoal fala assim, ele viu os animais e achava que ele estava sozinho e ficou reivindicando isso diante de Deus. Não, ele era justo, puro. Adão era puro. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, porque se ele continuasse só, ele ia estabelecer tronos, reinos. Pensa bem comigo, o pastor Eduardo, o caso de Adão. Adão, ele olhava para a mão dele assim, na pele, tinha as digitais de Deus, cara. Olha só. Né? Então Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Falhei uma companheira. Não tirou do pé, não tirou da cabeça, mas tirou da costela. Por isso que a mulher é osso duro de roer, né? Então veja bem. Então, aí ele falou assim, deu um sono, aí acordou, já estava com aquela mulher. Mas a confiabilidade que Deus tinha depositado nele era muito grande. Então, veja bem. Aí, quando pecou, Deus chegou no momento ali de relatório, né? Chega ali e fala assim, Adão, está escondendo? Não, você pecou? A mulher que tu me deste. Você viu que ele não assumiu. Quem me deu foi você, eu não te pedi isso. A culpa, né? Não te pedi isso. Né? Por isso que a partir daquele momento, Deus não escolheu ninguém para mais ninguém. Se for falar em questão de quebra de confiança, a primeira pessoa que perdeu, que foi traída, a gente pode falar que foi Deus, porque o homem traiu a Deus na confiança. Deus confiou a Deus, ao homem, um momento lindo ali. Imagina o paraíso, imagina o que o homem tinha acesso ali. E de repente o homem, por um momento que ele sabia que era errado, ele jogou fora uma eternidade ali que podia ter vivido com Deus. Se a gente for puxar mais, hein, pastor Eduardo, acho que até Lúcifer traiu a confiança de Deus, Porque eu acho que essa questão da traição passa muito por isso, né? Eu fico pensando em Lúcifer, ele tinha um cargo como um anjo, um cargo muito próximo, né? E eu acho que às vezes a gente trabalha em empresa, a gente trabalha, às vezes em casa, você tem uma pessoa que trabalha lá, um profissional do lar, que trabalha com carteira assinada, alguém que está no cotidiano, e às vezes essa pessoa que você confia, essa pessoa te trai, às vezes rouba alguma coisa, às vezes mente no processo, né? Informações. Isso é tão ruim. Traz pessoas para dentro da sua casa. O caso de Lúcifer foi traição. Porque eu penso, assim, que ele ficava à distância de uma escrivaninha, ficava com um sinete. Na realidade, quem criou, acho que ISO 9000 foi Satanás. Porque chegava às obras, ele batia o carimbo, sinete. Diz a Bíblia que ele ficava com o sinete, né? Batia, não está aprovado não, volta lá e faz outro. Então eu vejo assim que Satanás, pela confiança, ele é útil, mas não é digno. Agora, no caso da traição, ainda antes de entrar no relacionamento, tá? Eu acho que o evento principal da nossa salvação foi precedido de uma grande traição. Quando Jesus Cristo ali no Getsemane, né, foi traído por Judas Iscariotes. Essa traição de Judas, né, ela foi uma coisa, vocês entendem que foi um processo maquinado por Judas, ou foi uma circunstância, ou foi mesmo só por causa do dinheiro? Como é que vocês entendem essa traição? O que motivou a traição de Judas? Eu acho que foi muito mais do que dinheiro. Eu acho que ele na verdade, ele não atribuiu a Deus o lugar de Deus. Né? E o que acontece mais? A gente às vezes não atribui à pessoa o lugar que ela tem. Quando o marido, vou levar só para um lado aqui do relacionamento, quando o marido não coloca a esposa no seu devido lugar no relacionamento, ele está fazendo o que Judas fez. Né? O Judas, ele negligenciou a presença de Deus na vida dele. Então ele fez uma coisa ali que eu acredito que foi
talvez a maior das traições, né? Eu creio também que ele tinha uma missão a ser cumprida ali, se não fosse ele, seria outra pessoa no lugar dele, mas ali foi uma quebra de confiança e convivendo, né? Ele comia, lembra? Sentou na mesa. Sentava junto, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, só trai quem você tem ali. Não, quem está junto. Está junto, não, né? Porque quando ele chegou no Getsemane, Cássio, como é que foi? Aqui vieste meu amigo. Aliás, são duas pessoas que Deus chama de amigo na Bíblia, que é Judas e o outro quem que é? Lázaro. Lázaro estava morto. Você tem um amigo morto? Quem é que vai no cemitério levar flor, uma feijoada, um hambúrguer para um amigo no cemitério? Não tem, né? Mas ele estava morto. Jesus, vem para fora, Lázaro. Agora imagine só o amigo. Ô Jesus, nós somos amigos mesmo. Eu já estava num bem bom lá, só. Eu estava vivendo tão bem, agora você me chama, pô. Agora, e antes de ir para a cruz, com quem que Jesus se encontra? Qual foi o último encontro? Jesus foi aonde? Na casa de Lázaro. Agora você pode imaginar o que eles conversaram? Mas eu acho que no caso de Judas tem uma questão ali que chama contentamento. Eu acho que o contentamento tem um peso muito grande na traição. Porque quando a pessoa trai, ela não está contente com alguma situação. Então, ele deveria estar esperando mais, alguma coisa a mais. Pode ter sido isso que levou ele. É interessante você falando, pastor. Eu lembro de um livro do Don Richardson, O Totem da Paz, é um livro de missões. Ele fala que um grande missionário, missiólogo, ele foi evangelizar os Sauís na Papua Nova Guiné, e quando ele estava apresentando o plano de salvação, depois de traduzir, depois de aprender a língua, quando ele fez e contou toda a história, quando ele fez o apelo para aceitar Jesus, os Sauís falaram: não, nós não queremos Jesus, queremos Judas. Porque na cultura Sauí, a traição é um valor. Né? Parece que entre os sauís, quem trai, quem consegue cultivar a confiança da pessoa para depois passar a perna, é valorizado. E eu me pergunto, será que a gente não está começando a entrar nesse ponto aqui no nosso país, não? De que parece que o mas não é. Corrupto é enaltecido, né? Mas não é. Parece que o corrupto que cresce, quem trai é que cresce. Na nossa própria política, né? O que temos de traidores, não é verdade? É verdade. Talvez até o próprio golpe que o pessoal da esquerda tanto fala, e o golpe foi uma traição interna. Não a traição da nação com a esquerda, mas a esquerda se associou a partidos de centro-esquerda e tudo mais, e eles mesmos roeram a corda. Mas aí é a questão que eu falei, a questão do descontentamento. Eles estavam descontentes com alguma coisa. A divisão da autoridade, a divisão do recurso, eu acho que o parcelamento não foi... Como combinado. Vamos às perguntas que temos das ruas. Vamos à primeira pergunta. Vamos na tela. Primeira pergunta. Eu chamo Eunice Moreira, sou de São João del Rei, Minas Gerais. Só quero fazer uma pergunta. A traição automaticamente põe fim ao casamento? Nós estamos aqui com as perguntas, né? Temos a pergunta da nossa telespectadora aí. E aí, queridos? A questão aí da Eunice, né? O que ela chama da tela. O que vocês podem comentar? Para falar a verdade, eu acho... Por favor, vamos colocar de novo aí a fala da Eunice. Só coloca a fala de novo. Por favor, vamos lá. De novo na tela. Tá, estamos voltando. Tá voltando. Aqui a gente, sabe antigamente, volta a fita? Vamos voltar a fita aqui. Né? Inclusive, enquanto está voltando... vamos lá, então vamos para a tela, a pergunta aí. Eu chamo Eunice Moreira, sou de São João del Rei, Minas Gerais. Só quero fazer uma pergunta. A traição automaticamente põe fim ao casamento? E aí? Então, a questão é Ministério da Família, pastor Eduardo. A traição tem sido, hoje, um dos motivos enormes no divórcio, né? Mas eu acredito que não. Eu acho que a traição não põe fim, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que fala que quando Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio, a palavra de Deus fala muito claro que não foi sempre assim, que Deus odeia o divórcio. Então eu acho que a gente tem que pensar nesse lado. Se Deus odeia o divórcio e se Ele fala para a gente perdoar 70 vezes 7, qual o valor do perdão? O que é perdoar? Perdoar uma coisa que é pequena é fácil, perdoar uma coisa grande é difícil. Então eu acho assim, por mais que o divórcio provoque dor, fira as pessoas, eu creio que o cristão, né, a gente tem que exercer o perdão em todas as áreas. Agora, no casamento é difícil, pastor Eduardo. Mas qual que é a diferença? Isso que eu penso. Qual que é a diferença de perdoar no casamento, de perdoar um sócio que te traiu, de perdoar alguém que te enganou? Mas você não dorme com o seu sócio, não? Essa que é a questão. Mas você compartilhou com ele uma confiança em uma área da sua vida. Sim. Mas o sócio gera receita, né?
para sustentar tudo a sua família. Eu tô aqui para complicar, vocês acham não, que eu vou... Pois é, mas a receita que o casamento gera, às vezes, é um filho. Isso. Você pensa o peso de um divórcio na vida de um filho. A gente não pensa, a gente pensa do nosso lado, né? O cara que traz a esposa com uma menina novinha, vai curtir uma menina novinha. Ele não pensa que o filho dele vai ver aquilo lá e vai replicar automaticamente na atitude dele no dia a dia. Esse negócio é tão sério. Nós estamos chegando aqui, recebendo várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, que é o 98402. Vamos lá, me ajuda aí, produção, só para eu ver de novo o número do WhatsApp, que deve estar na base da tela lá. 9756 98402 9756. Aqui tem uma telespectadora que mandou também nessa área. Assim como a Eunice, ela fala assim, olha, eu descobri hoje, olha que triste, uma traição, mas que já tinha ocorrido há mais tempo e eu estava desconfiada. Mas eu não consegui ter raiva, apenas piedade do meu companheiro. Porque sei que as promessas de Deus são firmes e fiéis para a nossa vida. Acredito que Deus é soberano. Eu estou errado em crer nisso? Eu estou errado em querer perdoar? Não. Em querer que tudo isso caia no mar do esquecimento? Muito obrigado, querida, né? Porque bom. É uma situação muito triste, traída pelo marido. E aí, queridos? Qual que é o maior trunfo nosso como cristão? Não é o perdão? Então, se houve reconciliação, por que então separar? Não é mesmo? Eu acho que a maior dificuldade do perdão, nesse sentido, é que todo machucado, toda ferida, ela fica uma cicatriz. Então, no começo da ferida, vai doer mais, com certeza vai doer. Mas com o tempo, aquilo lá vai virando uma pele mais resistente, daqui a pouco você só olha e vê a marca e não sente. Então, o perdão, ele é uma atitude. Se a pessoa toma a atitude de perdoar, independente da circunstância, aos poucos aquilo lá vai criando essa camada e aquilo lá vai ficando mais fácil de suportar. Então a palavra de Deus fala muito claro quando ela fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Tem coisas que a gente vai ter que suportar dentro do casamento. Tem atitudes que carregar, né? Tem que carregar. Então uma traição, ela vai gerar essa dúvida, vai gerar a desconfiança, vai gerar uma marca que vai ficar, eu creio, para sempre. Eu não acredito que isso vai sumir da vida dela. O mar do esquecimento quem joga é Deus, né? Não, isso não vai sumir, mas vai criar uma situação, a presença de Deus na nossa vida, quando a gente perdoa, é tão grande que ele provoca essa capacidade de amar, de suportar, de conviver com a pessoa mesmo diante da traição. Agora, dá para confiar de novo quando a gente é traído? O que vocês pensam? Isso reconquista, né? Dá para refazer. É conquistado de novo. Conquistado de novo. Você conhece a Edmé Williams? Já ouviu falar? Não. Uma missionária. Ela faz um trabalho muito bonito no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. O pai médico, a mãe enfermeira, o pai teve um caso com uma enfermeira no hospital. Deus. Que coisa. E a Edmé Williams é fruto desse relacionamento. Tá. Então, olha só, eu queria até elogiar essa irmã aí, né? De ter essa atitude tão nobre. Tão nobre. Por quê? A esposa do médico falou assim, olha, essa criança não é minha, mas é sua e você é o meu marido. Nós somos uma só carne, pode trazer a criança. Ela criou a Edmé? Criou a criança Edmé Williams. Que loucura. É minha amiga Edmé Williams e eu gosto, ela sempre menciona nas mensagens dela. Porque o orgulho, quando existe uma traição, a nossa pessoa fica tão ofendida com uma traição, porque o nosso orgulho é muito grande. Você pensar que você investiu um tempo no namoro para aquela pessoa, dedicou teve filho, a nossa cultura divide também, a vida financeira com a pessoa e de repente você descobre igual ela tardiamente que foi traída lá atrás ou então em algum momento o cara pisou na bola, traiu, né? Isso vai mudar o que ela tem vivido até hoje? É isso que foi um erro, né? Foi um tropeço, foi um erro do marido. Mas será que ele não tem uma segunda chance? Será que ele não tem uma condição? Então isso aí vai do perdão, vai da humildade, né? A gente como cristão tem que entender isso. E eu fico assim, é só Deus mesmo, né? Porque para perdoar uma traição dessa, né? E foi sendo cultivada com o tempo, né? E é impressionante mesmo a atitude dessa nossa telespectadora. Nossos parabéns. Louvável. Né? Agora eu queria que a gente visse mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá? Mais uma pergunta. Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Gomes, de São João del Rei, e sinceramente gostaria de saber, o adultério é pecado? É uma forma de o ser humano se sentir culpado e até, digamos, terminar o relacionamento?
Boa pergunta, diretamente de São João del Rei, mas passou para Portugal, né? Porque tá aquele sotaque, Lisboa, né? aquele sotaque é português. Ele pergunta, né? Adultério é pecado? Deuteronômio 5,18 fala assim, não adulterarás. Está lá nos mandamentos, não adulterarás. Eu acho que a gente tem que pensar, o que é pecado? Por que se torna pecado adultério? Eu comparo muito adultério com a idolatria, a traição. Todos os pecados na área sexual eu comparo muito com a idolatria. Por quê? Porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Olha como é que isso tem um peso grande. Se você se torna parecido com o que você adora, o que você tem investido o tempo da sua vida? Porque... O adultério vem, eu não acredito que o adultério é de uma hora para outra e adulterei. Né? Eu acho que é uma coisa que vai sendo construída, vai sendo construída com o tempo. Então, o que você tem alimentado, o que você tem gerado? Porque o adultério, eu creio que o adultério não é só você consumar o ato. A palavra de Deus fala que aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou. Eu acho que começa a ser construído na cabeça. Então a gente vai construindo, aí você tem acesso à pornografia e vai se envolvendo com coisas cada vez piores e isso vai te afastando de Deus. Então você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você tem investido seu tempo em pornografia, em coisas parecidas, você se torna um idólatra daquilo, você se torna parecido com aquilo. A palavra de Deus fala que ser de santo porque eu sou santo. Então, cada vez mais perto de Deus, mais santificada a nossa vida fica. Pastor Ari, no caso, uma pessoa que é traída, ela tem direito de trair para dar o troco? Não. É uma moeda do mundo, né? Porque a moeda do Senhor é o amor, é o perdão. É o perdão. Né? A gente vê o caso da mulher adúltera, né? Que ela foi pega em adultério. Você vê que as duas situações, ela passou a noite, né? Passou a noite com o amante e Jesus passou a noite no monte. Os dois desceram. Um foi para o templo, daqui a pouco levaram a mulher para o templo. Os dois se encontraram no templo, mas em ambientes diferenciados, né? Chegaram lá para testar Jesus. E olha a situação. Muitas vezes nós estamos numa situação de fazer, eu sou fiel, mas não é leal. Entendeu, Cássio? Aí fala, o que quer dizer isso? A lealdade está acima da fidelidade. Eu nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa, mas não é leal. Encontra os amigos, encontra os parentes, até na igreja mesmo, fala mal do marido, fala mal da esposa. Faltou a lealdade. Está cheio de gente. Entendeu? Não houve ato, mas está vendo... Por isso que eu tinha falado, que é uma construção. É uma coisa que começa dentro de casa, com o tratamento do marido com a mulher, da esposa com o marido, com respeito. Mas eu já acompanhei casos, sabe, pastor Eduardo, que isso é lamentável. Que a mulher, ela se sentiu traída e acabou, para dar o troco, traindo. Quer dizer, como se fosse assim, para minimizar a minha dor, eu vou provocar uma dor igual, né? Ela se tornou igual àquilo que ela condena. Exatamente. É complicado. Né? E o Mateus pergunta, a traição de Judas foi motivada por ter Judas se acomodado com a presença de Jesus? O que vocês pensam, queridos? A forma de pecar, ela vem do comportamento, né? E nós vemos que Judas ali, ele era tesoureiro, né? E quem concorre contra Deus é o Deus Mamon, né? Mamon. Então ele ficava dividido às vezes, eu tenho poder, hein? Eu tenho poder. Ele já era diferenciado entre os discípulos, né? E ele já estava num plano já de Deus para cumprir o propósito de Deus. Amigo é aquele que cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Ele não pode ficar chamando todo mundo de amigo, né? O meu amigo, né? Não, é aquele que vai cumprir. Para a proximidade é um negócio perigoso, né? Perigoso. Acho que tinha um tesouro ali no coração dele que era maior. Era diferente do tesouro que a gente estava do lado de Deus e faz isso, né, cara? Cássio, deixa eu voltar lá no Lázaro. Né? Volta no Lázaro. A última visita que Jesus fez para ir para a cruz foi com Lázaro. Né? Ele chegou lá. Você pode imaginar que os dois conversaram secretamente lá? A sua criatividade? Mas não tem nem noção. Eu estava num bem bom, cara. Puxa vida, você me chamou. Nós somos amigos, né? Nós somos amigos. Você me chamar de volta, cara, eu já estava lá, né? E o que Lázaro, isso é minha criatividade. O que Lázaro falou com Jesus? Cara, se você me tirou de lá, pode entrar. Pode ir para a cruz, que você vai sair de lá. Você tem esse poder. Tem esse poder. Vai. Amigo é para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E o casamento, uma relação empresarial, uma relação de amizade, uma relação afetiva, ela é muito mais além do que isso. Porque o adultério, o adulto, por exemplo, a própria Bíblia fala que o próprio Deus que dá a sentença. Esse caso, é o próprio Deus que entra para tratar com isso. É Ele que cuida, né?
Vamos lá. A Kathleen mandou também mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 984029756. A Kathleen é de Nova Friburgo. Muito obrigado, viu? Deve estar frio aí, hein, Kathleen? Aqui em Belo Horizonte está frio, né? E com a névoa em Friburgo, que é serra, né? Muito obrigado por estar assistindo aí a nossa Rede Super. E ela pergunta o seguinte: é errado liberar o perdão para uma pessoa que nos traiu, mas não querer mais ser amigo dessa pessoa? Pois eu perdoei, mas eu não vejo a pessoa da mesma forma. É natural esse sentimento? Muito boa pergunta, Kathleen, muito boa pergunta. Fui traída, como a Kathleen menciona aqui. Perdoei, mas eu posso não querer conviver. O que vocês pensam sobre isso? É uma questão muito boa. São duas áreas diferentes. Tem a amizade e tem o amor. Né? No casamento, não tem como você perdoar e não conviver com a pessoa mais. Se você perdoa, você tem que morar com ela, porque casamento é uma vez só. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu creio que casamento até que a morte separe. Mas, no caso de amizade, né, eu acho que a Bíblia fala, a gente tem que suportar. Suportar não quer dizer viver de amores, nem é suportar em amor. Suportar é uma coisa diferente. Você tem que aceitar a pessoa, mas você não é obrigado. Pelo meu ponto de vista, você não é obrigado a conviver com ela e abrir a porta da sua casa para ela, porque até você recuperar essa confiança, tem um tempo. Né? Não acho que seja errado. Você foi traído. Você tem uma empresa, aí o seu sócio lá, você descobriu que ele estava tirando caixa 2 e tudo mais. Aí você perdoa. Aí você, então continua com caixa. Eu acho que aí já é estultícia. Porque você perdoa, até foi traído. Até que te prove o contrário, a pessoa... Você tem que deixar sob suspeição, tem que conquistar de novo essa confiança. Acho que tem um tempo para isso. Sem ódio, né? Mas o que facilita a liberação do perdão é a atitude da pessoa. De quem perdoa ou de quem perdoa? De quem praticou o ato. Porque o perdoar é nobre demais. É nobre demais. E é mas difícil, e se essa pessoa errar de novo, a Bíblia fala, perdoar de novo. 70 vezes 7. É de novo. Então a gente não entende. Se você pensa desse jeito, como o ouvinte falou, eu acho que ele está pensando muito na questão dele. E eu, como é que fico nisso? Mas a Bíblia fala, você tem que perdoar, meu amigo. Mas a Bíblia também fala, andarão dois juntos se não estão de acordo. Amor 3. Andarão dois juntos, não estão de acordo. A teologia bíblica é isso, né? Você tem que ter, não pode pegar só um texto, pegar todos os textos para entender. Perfeito. Ô Cássio, mas tem gente que fala assim, puxa, eu pisei na bola, me perdoa. Eu pisei, eu errei. Gente, como é que o coração quebrantado, às vezes a pessoa não foi pega no ato, né? Ela se prontificou. E existe porque o pedir perdão já é difícil. Agora imagina o liberar o perdão. Tem pessoas que não estão preparadas para liberar o perdão. Pessoa que confessa o pecado porque se arrependeu e aquele que é pego no pecado. São duas circunstâncias diferentes. Então, assim, você tem que perdoar os dois? Tem. Sim. Mas são ações até de disciplina. A gente que é pastor, quando você disciplina uma pessoa que foi pega num pecado, é uma coisa, e uma que confessou o pecado. A disciplina é diferente, não é igual. É porque o cara reconheceu o erro. O filho pródigo foi assim, né, pastor Eduardo? Caindo em si. Opa, vou voltar. Nossa, pisei na bola com meu pai. Caído em si. Voltou. Arrependido. Aí você vê o arrependimento genuíno. Agora o cara que foi pego, ele pode até pedir perdão, mas será que arrependeu? Aquilo está dentro dele, né? A situação é diferente. Perfeito. Nós temos mais perguntas, né, dos nossos queridos das ruas. Vamos lá, mais uma pergunta na telinha. Vamos. Olá, meu nome é Edna Ribeiro, moro em Betim e queria saber o que é considerado adultério perante a Bíblia. E aí, né? Segundo a Bíblia, foi até comentado rapidamente, mas o que é adultério segundo a Bíblia? A Bíblia, né, são 66 livros, né? Então, vamos lá, Eduardo e Ari. O adultério, ali que nós vemos, é o ato. É o ato. Os legalistas, é o ato. Foi pego em adultério. Mas Jesus veio e falou, não vim revogar a lei, não vim mudar. Não vim editar medida provisória. Eu não vim fatiar a Constituição. Até aqui pode, aqui não pode. Né? Não, ele falou assim, eu vim para dar mais ênfase. E que ênfase que ele deu, né? Agora ele falou assim, não é só o ato, físico, mas essa imaginação, intenção, né? Aí que essa maquinação, esse projeto, porque ninguém adultera assim, ninguém faz, hoje eu vou sair, vou adulterar, hoje, o clima tá bom, mas olha a história de Davi, assim. Quando a gente vê Davi, quando ele adulterou, Batseba, com Batseba, o que aconteceu?
criou um ambiente propício para aquilo. Por quê? A Bíblia fala assim, no tempo em que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa. Já deu uma brecha. Ele ficou num lugar que não devia estar. E outra coisa, a dondoca lá, a Batseba, ela estava tomando banho pelada num lugar público. Então, aí fica... Qual dos dois estava mais errado? E ele na internet, no site lá, porque... E o cara estava rodeando, procurando alguma coisa. Então, ali, isso aí que a gente está falando... Tem erro dos dois lados ali, não é erro de um lado só. Então, o adúltero, ele é uma pessoa que ela tem alguma intenção programada. Mas engraçado no caso de Davi ali, que eu acho tão bonito ali no texto, que quando Natan chega e acusa ele se humilha. Ele podia matar Natan. Mas era o coração de Davi, era um cara que arrependia. Por isso que ele tinha o coração segundo o coração dele. Mas aí a questão do que ele cometeu, que foi adultério, que gerou aquela catástrofe lá, morte de Urias. Então, o que tem por trás disso? Tem uma intenção errada de alguém que sabia o que tinha que fazer e não estava fazendo o que tinha que fazer. E se você vê no texto ali, quando Natan para de falar com ele, Deus entra falando pela boca de Natan, o seu filho vai morrer. Mas muita gente fica dizendo, e Urias, e Betseba. O negócio é o seguinte, quando você acerta com Deus, porque quando você peca contra seu irmão, você peca contra Deus. Então eu acertando com Deus, eu vou acertar com eles. Né? O seu filho vai morrer, e morreu mesmo, né? Tragicamente. Bom, a nossa querida telespectadora Marcele manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp 984029756 984029756. Gente, eu memorizei o WhatsApp, eu não estou lendo no TP não. Olha lá, tá, agora na tela está ali, ó, 984029756. E ela diz assim, perdoei não apenas uma, mas várias traições e meu casamento foi restaurado. Hoje meu marido e eu somos felizes, temos uma família linda. Jesus disse, se não perdoardes os pecados uns dos outros, o Pai também não perdoará. O caminho da cura é longo, mas existe. O perdão é o início da cura. Amém. Que lindo, hein, testemunho dela, hein? De bonito. Perdão de uma traição. Não foi uma, né? Foram várias. Pois é. Gente, não, eu admiro, sabe... como é que eu posso chamar isso? Atitude. A atitude da nobreza pessoa. Dessa Nobreza. Nobreza. Porque é só Deus mesmo fazer um negócio. Porque a gente pensa na hora que tem essa notícia que eu vou matar, eu mato. Não é assim que a gente fala? Sim. Todo mundo fala, inclusive, até bem pouco tempo, o Código Penal abria a possibilidade para o crime de honra. Né? Se o cara fosse traído, ele poderia. O Doc Street com a Ângela Diniz teve essa situação, querendo argumentar. Falando Doc Street e Ângela Diniz, ninguém está entendendo, pelo menos os mais novos não estão entendendo. Foi um crime que envolveu uma pessoa muito importante aqui de Belo Horizonte, o Doc Street, né? Ela era socialite, foi uma coisa. E dizendo que era crime de honra, ele matou-a porque ele se sentiu traído. Pelo amor de Deus, né? Aí é tenso demais, né? Agora, Cássio, eu queria pimentar esse negócio aí. E dentro da igreja, hein? Aí que o negócio fica feio. Ministerialmente falando. Pessoas, às vezes, que são um pastor auxiliar, que trai o seu... Quer derrubar o outro para pegar o lugar dele. Está cheio. Puxação de tapete. Isso é um adultério também, né? É uma traição, né? É você comprar uma Coca-Cola, né? Comprar um outro refrigerante e colocar o rótulo de uma marca, né? Porque a confiança, a qualidade do produto. Você, quando vai tomar um leite, por exemplo, você já chegou para coar o leite, abrindo uma caixinha? Você confia. Você confia. É verdade. Só um minutinho que eu estou falando aqui com o São Paulo aqui. Eu estou na gravação de um programa ao vivo, já ligo daqui a 15... Quanto tempo falta para a direção? Por favor, direção, me diga aí. 15 minutos? 8 minutos. Daqui a 10 minutos eu ligo aí, tá? Para São Paulo. Tá joia? Só para te avisar que tá tudo ok. Tá joia. Então tá, 10 minutos. Não, estou ao vivo aqui, a minha diretora está falando, estou ao vivo aqui com São Paulo. Voltando então para a discussão, tá me ligando toda hora aqui, eu tenho que atender o celular. Ai. Gente, não me liga na hora do programa, não sou, liga depois. Tava toda hora tremendo aqui, porque sabe que tem um som do Vibracal, né? Tem. O pastor tá com o celular aqui tremendo e começa a opa. Mas esse negócio da traição em uma igreja é muito triste. Porque às vezes o pastor constrói um ministério ralando, visitando,
Você entende? Vai, visita, tal. Aí a igreja cresce, a igreja se estabelece, ele sabe cada banco que ele comprou, cada ventilador. Aí chega um novo lá, cresce o olho. Tá tudo errado. Aí começa. Ele quer pular o degrau de baixo para o primeiro lá de cima, né? Não quer passar pelas etapas. Isso que acontece. Pega a mocidade, aí começa a fazer o discurso da mocidade. Gente, esse tipo de traição machuca, né? Machuca. E eu nunca passei por isso não, mas eu sei que um líder de uma igreja que construiu a duras penas um ministério lindo, de repente chega um novato ali, um menino que não participou de nada e quer tomar, deve doer. Então, porque eu fico assim, a traição, né? Porque a traição tende a pensar na questão do casamento, né? A igreja, ela é a noiva, não é assim? Sim. Né? A noiva, e o noivo é Cristo. Essa noiva, igreja, ela trai esse marido a Cristo. Hora. Como que a igreja como noiva trai a Cristo como marido? Meu Deus, hein? Na idolatria, né? Quando deixa de adorar a Deus e começa a adorar a criatura em vez do Criador. Romanos 2 fala isso. O homem deixou de adorar a Deus, começou a adorar a criatura. Né? Começou a adorar as coisas. Quando o povo pediu para Samuel, nós queremos ter um rei como os outros povos. E Deus fala com Samuel. Samuel, eu não estou com raiva de você, fique tranquilo. Eu vou me afastar. Eu sei. Agora, eles estão querendo um rei, o rei vai ter os melhores filhos, os melhores animais, a melhor renda, a melhor colheita. O melhor vai para eles, homem. Eles vão sentir na pele. Eu era o provedor de Israel. Provedor de Israel. E o povo insatisfeito. Né? Aí pediram um rei. É muita traição, né? É muita traição. Mas parece que a traição, ela está na essência do ser humano, né? Está no DNA. Parece que está no DNA. Parece que... Será que a gente tem que... Eu lembro de Paulo em Romanos. Será que a gente tem que lutar contra a traição? É uma luta da nossa carne, né? A luta da carne é o tempo todo contra isso. Mas está ligado ao caráter, né, pastor? Porque enquanto nós não somos tratados no caráter... Acho que é um pouquinho mais profundo que o caráter. Acho que é a essência do homem. O homem veio de uma queda muito brusca, né? A queda do homem, para chegar no homem de hoje, é uma ruptura com uma aliança com Deus, um contato direto com Deus. Então isso para o homem tem um peso muito grande. Pastor Eduardo, pastor Ari, olha, as perguntas estão chegando, tá chegando demais no celular aqui, né? Além das ligações de São Paulo, muitas perguntas. Mas olha, tem muita pergunta e eu vou pedir nossa direção, nós temos que marcar um programa sobre recasamento. O pastor Eduardo vai ter que vir aqui, que é do Ministério de Casais. Porque, olha, por exemplo, a Michele está falando assim, diante da lei de Deus, se um dos dois trai, a outra parte está livre para recasar? Né? Então, é uma pauta que eu nem quero explorar hoje não, mas eu vou dizer, Michele, nós vamos fazer um programa só sobre isso, sobre a traição no casamento e sobre o recasamento, que eu sei que é uma questão muito importante. Tudo bem, pastores? Tudo bem. Porque hoje não vai dar tempo de tratar disso, tá? Nós temos mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Mais uma pessoa, vamos ver. Olá, meu nome é Sérgio Silva Assunção, sou de BH. Se o cônjuge for traído, ele pode casar de novo e pedir a sua separação? Não tem jeito de correr da agora não tem jeito, não. Pode responder a Michele e responder o moço. Cássio, o assunto é tão sério que quem respondeu essa pergunta foi o próprio Jesus. Sim. A carta de divórcio é dada em caso de infidelidade e dureza do coração. Então, eu como pastor, eu entendo, como também do direito, eu entendo também o seguinte, que a parte ofendida, ela fica livre. Entendo. A parte fica livre. Mas como cristão, se chegou num acordo, houve reconciliação, igual você chega numa audiência, primeira coisa que o juiz pergunta, tem conciliação? Tentar resolver do meio. Tem conciliação? Tem. Então pronto, o mérito já cai por terra. Agora não tem. Não. Agora, eu costumo pregar, eu tenho várias mensagens lá sobre tudo que tem ré. Tudo tem ré é mais difícil. Como assim? Reconciliação, reforma. Não, tudo. Não é difícil. Até se dá uma ré no carro é mais difícil. Então, tudo que você tem que reconciliar é complicado.
Aí tem que rever as coisas, tem que os conceitos. Eu também penso, trabalhando com família, eu vejo que é cada vez mais difícil você imputar isso na cabeça das pessoas, que é preciso essa reconciliação. O próprio Jesus, o ministério que ele veio trazer é o quê? De reconciliação. Reconciliação. A reconciliação, ela faz parte de tudo, mas se a pessoa se colocar, usar esse argumento de que Moisés permitiu, então agora eu vou... Mas lá não fala. Eu não, pelo menos que eu tenha visto, eu não achei nenhum lugar que permite você casar de novo. O recasamento. Não existe essa palavra na Bíblia. Então, eu acho assim, lá permite reconciliar, porque fala assim, aquele casar com aquele que foi repudiado se torna adúltero. E aí? Mas vai andar abrasado? O apóstolo Paulo fala. Pois mas vai se tornar adúltero. Então, volta para a pessoa que você começou uma polêmica nova aqui no finalzinho do programa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.